Então, pessoal, agora a gente vai continuar formatando nossos slides e a gente vai para o próximo, que por coincidência também é o último. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é o quê? Verificar se o nosso texto pode ser adaptado, se ele está fazendo sentido, se ele pode ficar numa linguagem mais clara, mais objetiva. Então, vamos dar uma olhada no texto antes de qualquer coisa, antes de a gente começar a formatar o design dele. Bom, aqui está escrito, porém, estamos em franco desenvolvimento de um país empreendedor. Eu lembro que a gente também fatiou esse texto, que a gente pegou 2 parágrafos e transformou nesses 2 slides que tem aqui. Logo, esse porém, ele vai ficar muito solto se a gente deixar ele desse jeito. Como ele tem ligação direta com os desafios no Brasil, o que a gente pode fazer nesse caso é repetir esse texto aqui. A gente está aumentando um pouquinho, mas está deixando a linguagem mais clara. Então eu vou alterar o porém, porque ele está meio solto, meio perdido, por mesmo com os desafios, estamos em franco desenvolvimento de um país empreendedor. Uma outra coisa importante no final é lembrar o que a gente está tentando transmitir, qual é a nossa mensagem final. E a nossa mensagem final é que o Brasil está crescendo e está se transformando num país empreendedor, e quanto mais empreendedorismo. Só que o estamos é muito mais adequado à linguagem do apresentador usar isso, ele falar que nós como país estamos crescendo, do que está no texto. E nesse momento aqui é importante que a gente reforce o Brasil, que a gente coloque essa palavra de novo. Então vamos trocar o estamos por o Brasil está em franco desenvolvimento. Vamos fazer isso aqui. O Brasil está em franco desenvolvimento. Certo? Então esse vai ser o nosso texto final, porque é a nossa mensagem. A gente passou por todos os nossos slides para chegar nesse momento, para mostrar isso para ele. E aí agora o que a gente tem que fazer é pensar como que a gente vai formatar isso. Basicamente, a gente vai alterar a cor do texto, a gente vai alterar o fundo, a gente vai achar uma imagem que ajude a representar esse texto para que a gente tenha uma linguagem visual condizente com o nosso texto. Então agora eu vou lá dar uma olhada no ícone para ver o que a gente pode fazer. Bom, tem um ícone aqui, peguei um ícone de foguete porque tem basicamente, alusão ao Brasil crescendo, já que o Brasil está crescendo, está aumentando o seu empreendedorismo. O que eu vou trabalhar agora? Vou formatar o meu slide com todos os elementos que eu pretendo usar aqui. Então, eu vou formatar o fundo, vou clicar com o botão direito, formatar tudo de fundo. Como o meu slide anterior, um é azul e o outro é verde, então o próximo slide eu vou fazer ele amarelo. E ainda mais porque eu quero chamar a atenção desse slide, então eu vou deixar ele sendo bem diferente dos anteriores. Aí o meu texto, eu vou selecionar ele todo, colocar a fonte que eu já estava usando, grito, colocar em branco. Eu coloquei em negrito aqui, mas eu acho que é desnecessário, eu vou deixar ele sem, pelo menos por enquanto. Vou encaixar aqui o meu texto. Preto não combina com o nosso slide, não tem a ver com a nossa identidade, então, mais uma vez, a gente vai vir aqui em formatar a imagem e trocar a cor dele. Vamos ver se a gente já consegue alguma cor. Ah, legal, ó. Dá pra fazer ele em azul ou em verde. Acho que o verde vai ficar mais interessante. Legal, vou deixar aqui. O texto eu vou aumentar um pouquinho mais. O Brasil está em franco. Vou aumentar mais um pouquinho o texto, ver se dá pra fazer isso. Uma caixa lá, legal. Vou dar um Enter nesse O. Legal. Formatar aqui o texto. Bom, esse slide aqui, ele tem o mesmo problema do que esse slide que a gente teve aqui, o azulzinho, esse do mar, do cenário favorável. Pra gente preencher o espaço, a gente usou as formas e desenhou essas ondinhas. A sensação que eu tenho com esse slide é que ele também está acontecendo isso, ele tem muito pouca informação e ele poderia ter alguma coisa que ajudasse a gente a reforçar esse conteúdo, ainda mais que é o último slide, é onde a gente quer deixar a nossa mensagem final. E assim, o que me vem à cabeça nesse momento é usar um gráfico, fazer uma planilha para que a gente mostrar aquele gráfico de crescimento. Vou mostrar para vocês o que é isso e como que eu vou desenhar isso de uma forma que fique bem interessante visualmente. A gente não vai colocar nenhum dado, mas a gente vai colocar um gráfico de crescimento. Tem esse daqui que tem as barrinhas, mas tá vendo que tem essa linhazinha aqui, ó? Deixa eu abrir essa imagem. Tá vendo essa linhazinha aqui, ó? É isso que a gente vai fazer lá, porque daí a gente dá a sensação que o nosso foguete, o Brasil, que é o Brasil, tá crescendo no mundo. Então eu vou usar as formas para fazer esse desenho, porque é um desenho relativamente simples. Vou vir aqui e vou usar a bolinha, já vou mostrar para vocês o que eu pretendo fazer com ela, mas basicamente quando as linhas se cruzam, eu vou colocar ela em cima para ela fazer com que a conexão fique mais suave, não fique aparecendo como conecta as linhas. E aí eu vou usar uma linha aqui. Deixa eu colocar aqui. Estou duplicando essa linha.
para fazer. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui mais para colocar mais um texto aqui. Colocar essa linha aqui. Colocar mais uma linha aqui. Eu vou diminuir ela um pouquinho para eu poder colocar uma terceira para preencher bem o espaço e colocar essa linha aqui, certo? Aí eu vou duplicar essa linha e vou fazer ela ficar horizontal e eu vou ter que fazer os encaixes. Aqui eu vou diminuir um pouquinho. E aqui eu vou pegar mais uma outra linha e vou fazer isso também. Vou fazer aqui e aqui eu vou dar uma diminuída. Percebe que se você der uma olhada aqui no detalhezinho, tem uns cantinhos aparecendo e vai ficar feio quando a gente aumentar a espessura da linha, que é o que a gente vai fazer agora. Vou colocar ela aqui, vou me formatar o contorno, espessura, vou colocar o máximo, senão eu adiciono lá. Preciso de mais espessura, mais linhas, e aí ela vai estar aqui, eu vou aumentar um pouco mais essa largura, para ela não ficar tão sumida. Aqui acho que vai ficar legal. Ó, tá vendo que ela tá com uns erros? Para esconder esses erros, a forma mais fácil é usar uns conectores. Então eu vou reduzir um pouquinho ele, como se fosse realmente um conector, um ponto, como se tivesse alguma informação. E eu vou tirar o contorno para ficar do meio, para parecer que faz parte, foi construído junto. Então eu só vou vir aqui. Ó. Caramba. E aí eu vou duplicar essas bolinhas e vou colocar e repetir elas para elas fecharem para mim a informação, certo? Aqui eu vou subir um pouquinho para ela ficar no mesmo alinhamento que a outra. E aí a gente está pronto com o nosso slide. Então esse é o nosso slide final. A gente conclui a nossa mensagem, tem um objeto que mostra que está em ascensão, tem esse gráfico lembrando que os números estão crescendo, que foram os números que a gente viu, e a gente tem a nossa mensagem final. Mesmo com o desafio, o Brasil está em franco desenvolvimento de um país empreendedor. Bom, então a gente finalizou a nossa apresentação, e aí agora a gente vai dar uma olhada nela para ver como que ficou o aspecto geral, se tem algum ajuste que a gente precisa fazer, algum detalhe que a gente precisa corrigir. Vamos dar uma olhada. Vamos vir aqui em apresentações de slide, reproduzir no início. Opa, a gente não fez a capa, a gente esqueceu de fazer a capa. Por que vamos então? A gente vai ter que fazer alguma coisa com essa capa. Mas pensa, por que será que quando a gente começou fazendo apresentação, eu pulei a capa e a gente começou por esse slide aqui e não pela capa? E aí a gente foi fazendo todos os outros slides e deixou a capa por último. Por que será que a capa vai ficar por último pra gente fazer? Ou a gente esqueceu mesmo, ou tanto fazia se a gente tivesse começado pela capa, não ia fazer tanta diferença. Na verdade, faz diferença pra você quando você estiver construindo, porque se você começasse pela capa, você tá meio cru em relação ao conhecimento que você tem desse conteúdo, como é que você vai fazer ele, se você vai ser isso, como é que vai ser. Então, à medida que você vai conhecendo e vai construindo a sua identidade, é mais fácil você vir e fazer a capa. Vamos, por exemplo, pensar num exemplo. Quando a gente está escrevendo uma redação, normalmente, o que ensinaram a gente é que a gente primeiro escreve a redação, pensa no conteúdo que a gente está fazendo, e aí sim a gente vai lá e dá um título, porque daí a gente tem finalizado o que a gente está querendo transmitir com aquela redação, com aquele texto que a gente escreveu. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. A gente passou por todos esses slides aqui, e aí depois que a gente terminou esses slides, a gente sabe o que é a mensagem, a gente sabe o que a gente quer transmitir com essa apresentação, a gente sabe o que vai estar acontecendo nela. Então é muito mais fácil pra gente vir fazer a capa agora, porque a gente já tem uma identidade definida, a gente já sabe muito bem o conteúdo, do que se a gente tivesse começado por ela. Inclusive, talvez se a gente tivesse começado por ela, o que acontece muitas vezes, até quando a gente está dando um título para uma redação, é a gente dar um título, escrever a redação, voltar e corrigir o título de novo. Então o que a gente fez foi evitar um pouco de trabalho, e quando a gente for fazer a capa mesmo, a gente saber do que a gente estava fazendo. Então o que a gente vai fazer agora é pensar isso, tipo, a gente já conhece toda a nossa apresentação, a gente sabe como a gente pode produzir essa capa. E uma coisa super importante quando a gente está fazendo a apresentação, o que é? A gente tem que... Qual é a função dessa apresentação? É transmitir uma mensagem, comunicar alguma coisa, mostrar alguma coisa para as pessoas. Nesse caso, depois que a gente passou por esses 10 slides, né, no caso, porque o 11º seria a nossa capa, o que a nossa apresentação está falando? Qual é a mensagem principal dela? Não é basicamente, o último slide não é um resumo do que a nossa apresentação está falando, mesmo com os desafios do Brasil estar em franco desenvolvimento de um país empreendedor. É disso que a gente está falando. Então é sempre legal quando a gente estiver fazendo a capa, que a gente vai começar a fazer o layout, além de o layout ter que ter uma identidade, é importante que ela tenha um vínculo com esse último slide aqui. Por que é importante que tenha isso? Porque quando a gente
começar a apresentação, a gente vai transmitir essa mensagem original, depois a gente vai passar por todos os slides, passar pelo conteúdo, mostrar por que isso está acontecendo e finalizar com o último slide. Então é sempre importante que os dois tenham um link. E aí a gente vai dar uma olhada em relação a esse slide, o que a gente tem que fazer nele. A primeira coisa é, lembra que tem essa imagem aqui, e lá no início eu tinha dito que essa imagem tinha um mundo aqui, até tem uns empreendedores vetoriais, é parecido com a nossa linguagem que a gente já está usando, mas é um mundo, e a gente está falando do empreendedorismo no Brasil, então a gente precisa arranjar alguma coisa que lembre mais o Brasil na hora que eu olhar, porque a nossa capa é o nosso cartão de visita, quando a gente vai entrar e vai começar a ter contato com a apresentação. Então eu vou usar essa imagem, porque eu acho que a gente pode fazer alguma coisa mais adequada aqui. E uma outra coisa é o empreendedorismo no Brasil. Esse título não tá errado, ele tá ok, ele não tá, afinal a apresentação fala sobre empreendedorismo no Brasil, mas ela não fala só disso, ela fala especificamente em mostrar que o Brasil está crescendo e está se tornando um país empreendedor. Então não seria melhor logo de cara a gente ter essa mensagem que a gente já tem lá no final, para que a gente faça com que a pessoa entre, receba isso, a gente valide ao longo da apresentação e aí depois lá no final a gente reforce isso novamente, meio que retoma para fechar o conteúdo. Então o que a gente vai fazer aqui, lembrando do último slide, que fala que o Brasil é um país empreendedor, vamos colocar isso lá no nosso título. Ao invés de empreendedorismo no Brasil, a gente fala Brasil, um país empreendedor, que aí a gente vai deixar isso mais forte. Uma outra coisa que também vai ser legal, então vamos fazer isso lá no nosso título. Então eu vou colocar aqui, Brasil, país empreendedor. Legal? Se a gente vai falar disso aqui logo na nossa capa, e lá no último slide a gente tem isso escrito, não seria legal a gente reforçar isso lá também, meio que para fazer esse link? Pode parecer para você que está construindo a apresentação, ou que está acompanhando eu construir a apresentação aqui, pode parecer meio repetitivo, mas na verdade, pensa que a audiência nunca teve contato com isso. A audiência, ela tá vendo pela primeira vez esse conteúdo, então para ela, é muito importante que ela saia da sua apresentação sabendo do que você falou, sabendo do que se trata. Então, se você faz esse gancho no início e no final, você está arrematando todo o seu conteúdo. O que eu vou fazer aqui no final? Você percebe que eu já selecionei a palavra Brasil. Como eu tenho essa palavra repetida lá na frente também aqui, eu vou destacar ela aqui no final. País, Brasil e país do empreendedor. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou só trocar a cor do texto. Eu vou colocar em negrito para chamar um pouquinho mais de atenção. E aqui, ó, eu vou dar um Enter. E vou subir o empreendedor aqui para mim, para deixar os dois na mesma linha, para ficar mais adequado. E eu vou tirar esse ponto, porque eu não coloquei ponto final em nenhum dos slides, porque o texto fica mais agradável. Então eu vou colocar Brasil aqui, eu vou colocar em verde, vamos ver se vai ficar da leitura. E a mesma coisa com o país empreendedor. E aí eu vou deixar isso destacado, porque vai estar lá na capa. E aí agora o que a gente tem que fazer é vir fazer a nossa capa, definir cor, definir tipografia e como é que vai ser a nossa capa. Basicamente, o que eu vou fazer agora nesse momento é formatar a cor, buscar ícones que me ajudem a trazer essa ideia e trabalhar em cima da fonte, dessas coisas.